Olá, aqui Charlie Normandel apresentando mais um desafio do Cavaleiro. Hoje, trazendo a associação da carta número 1 do baralho Petit Lenormand, o Cavaleiro, com a carta número 25, o Anel. Sempre temos começado estes vídeos assinalando que antes de partir para a associação propriamente dita, é necessário algumas questões prévias, como a identificação do naipe da carta, a verificação da polaridade e a exploração do emblema. Feito isso, deve-se então avançar para as associações. Mas essa é uma etapa muito importante de ser feita, porque essas combinações não devem ser feitas a esmo, elas precisam estar ancoradas na significação básica, primitiva da carta, que vai permitir todas as demais derivações que faremos, mas que sempre parte do sentido básico da essência de cada carta. Então, o Cavaleiro é uma carta do naipe de copas, corresponde ao 9 de copas no baralho convencional, e o naipe de copas, como temos visto em cada vídeo, quem vem acompanhando a sequência, quem vem perseverando nessa caminhada, sabe que eu sempre apresento então o cavaleiro como uma carta que pertence a um naipe que dá conta da vida íntima, das emoções, dos sentimentos, das nossas rotinas, da nossa vida familiar, dos nossos projetos, dos nossos ideais e por aí vai. E o anel, ele pertence ao naipe de paus, corresponde ao as de paus no baralho Petit Lenormand. Lembrando que os ases, seja ele de paus, de copas, de espadas ou de ouro, de ouros, ele tem um sentido sempre de início e de fim, porque na sequência das cartas nós podemos colocá-las tanto no começo quanto no final, quando nós observamos a posição de cada carta dentro do naipe a que ela está vinculada. Então ela dá essa ideia de início daquelas características, daquelas energias, daquelas forças, daqueles princípios que o naipe está demarcando, e também as consequências, as conclusões dessas mesmas forças, energias que o naipe representa. O naipe de paus, ele encerra em si as cartas que dão conta dos aspectos mais difíceis da nossa existência, nos momentos de dor, os momentos de sofrimento, os momentos de dificuldades, momentos de carestia. Todas essas situações mais graves da nossa passagem pela Terra são evocadas pelo naipe de paus. E associando os dois naipes, nós temos, né, o nosso mundo íntimo enfrentando dificuldades de se expressar, dificuldades para lidar com os desafios que aparecem no caminho, podem ser bloqueios, podem ser carências, podem ser sofrimentos. Então, o naipe de paus em associação com o naipe de copas pode estar indicando, então, a forma como a gente está agindo com essas dificuldades e os obstáculos que talvez nós estejamos enfrentando para lidar de uma forma melhor
com os mesmos. Explorado os naipes, nós devemos verificar a polaridade. O cavaleiro é uma carta neutro positiva, o anel é uma carta neutra. Então há uma pequena flutuação da energia, né? Então prevalece a energia imposta pela carta do cavaleiro. Isso vai acontecer sempre que nós tivermos uma carta neutra. Agora, se nós tivéssemos nessa posição aqui uma carta negativa, como a carta de polaridade negativa, como a carta da direita descreve a da esquerda, aí a negatividade da carta prevaleceria sobre a neutropositividade da carta do cavaleiro, mas não é o caso. Então, aqui, como ela é neutra, prevalece a energia expressa pelo cavaleiro. O emblema, o sentido básico de cada carta. O cavaleiro vai representar uma notícia, uma mensagem, um comunicado, vai indicar um movimento, uma atividade, uma iniciativa, pode representar a nossa mente, as ideias e os ideais, pode ser um homem, entre outras possibilidades de interpretação. O anel, por sua vez, é uma carta muito interessante. Ela vai dar conta dos ciclos da nossa vida, do nosso ciclo existencial, mas também do ciclo cósmico ou do ciclo macroespiritual do qual nós participamos, tendo consciência disso ou não. Vai falar das uniões, dos contratos, dos compromissos estabelecidos entre duas pessoas ou mais, de uma sociedade que se forma, e por aí vai. Explorado o naipe, a polaridade e os emblemas, nós podemos começar a fazer as associações. Então, uma primeira possibilidade associativa é a de uma notícia sobre uma união, sobre um contrato, né? E isso pode ser desde a nossa vida pessoal até a nossa vida profissional, né? Desde a nossa vida amorosa até o mundo dos negócios, né? Então, não necessariamente o anel vai estar indicando um namoro, um noivado, um casamento. Ele se refere a qualquer tipo de união. E nessa associação com o cavaleiro também, né? Pode ser uma proposta, né? Pode ser uma proposta, sim, de namoro, noivado, casamento, né? O cavaleiro portando aliança, mas pode ser também uma proposta de negócio, né? Por isso que é importante analisar as demais cartas que estarão em volta. Se nós tivermos apenas essas duas cartas, aí dependemos muito da nossa intuição para, se for, né, uma leitura para nós, que estamos fazendo para nós mesmos, aí nós teremos a intuição clara do que se trata. Mas se for para outra pessoa, o ideal é abrir mais cartas, ainda mais se não temos muita intimidade com a pessoa, né? Pode fazer referência também ao início de um determinado ciclo, um novo ciclo, né? Um movimento continuado. Nesse sentido, continuado ou que se repete, né? Nesse sentido, pode ser uma referência ao mito do eterno retorno. Como pessoa, pode ser uma pessoa comprometida, uma pessoa responsável, uma pessoa importante, né? Olhando para as cartas agora me veio à mente a, a, a trilogia do Tolkien, né? O Senhor dos Anéis, né? Então, são muitas as derivações que podem ser feitas a partir dessa ligação, dessa conexão do cavaleiro com o anel, né? Movimento cíclico, movimento circular, né? Se a gente fosse fazer uma leitura energética, poderia ser
né, a necessidade de se fazer uma aplicação bioenergética, um reiki, um passe. São múltiplas as possibilidades interpretativas. Invertendo aqui a posição das cartas, inverte-se a lateralidade. Agora nós temos o cavaleiro descrevendo o anel. Nesse sentido, poderíamos ter o fechamento de um contrato, né? Um contrato que é fechado de forma muito rápida, de forma muito ágil, né? Foi um negócio bem sucedido, né? Pode ser o redirecionamento de uma união, né? Uma nova direção para uma determinada união. Como eu disse antes, pode ser relativa à nossa vida pessoal ou profissional, né? A nossa vida amorosa ou os negócios, as sociedades das quais nós participamos. Né? Então a gente pode fazer parte de uma sociedade que precisa ser redirecionada, né? Fazer parte de um grupo, né? Um grupo de pessoas que dá um novo direcionamento, uma nova direção para aquele grupo. Pode ser também referência a um casamento, um noivado, né? Também um novo ciclo de atividades. Então são múltiplas as possibilidades de interpretação da relação dessas cartas. Se nós invertemos a configuração delas e colocamos o anel sobre o cavaleiro, vale, como temos dito sempre, o princípio da gravidade. A carta que está em cima influencia a que está embaixo. Quando a polaridade da carta é neutra, como eu já disse antes, aí prevalece a carta que tem uma polaridade neutro positiva ou neutro negativo e negativo. A carta que tem uma dessas duas polaridades, positiva e negativa, vai prevalecer sobre a carta que tem polaridade neutra, mesmo ela estando embaixo. Tá? Então, aqui eu encararia uma pessoa que está muito preocupada com um contrato, com um negócio, com uma união. Né? É um homem que está pensando em propor um namoro, um noivado, um casamento. É alguém que deseja iniciar um negócio, né? Encarando o cavaleiro como a mente, os pensamentos são pensamentos circulares e isso na maioria das vezes não é positivo, né? Pensamentos recorrentes. A pessoa está preso a um padrão de pensamento, né? E se isso for negativo é prejudicial. Está preso talvez de alguma forma a pensamento específico, então a mente recorrentemente fica circulando dentro de um determinado padrão. Pode ser um pensamento do infinito, né? Os matemáticos, os físicos, os astrônomos, né, que se preocupam com as questões ligadas ao infinito. Pode ser um pensamento na eternidade. São múltiplas as formas de se associar essas cartas. Invertendo a posição delas, nós temos agora o cavaleiro sobre o anel. Então, valem as suas características sobre o anel em função do princípio da gravidade. E aqui, nessa diagramação, nós temos alguém que assumiu um compromisso, né, que tomou as rédeas de uma situação, que está controlando uma união, uma sociedade, um grupo, pode ser um administrador. Então, é alguém que tem um contrato, que tem uma união sob o controle. Pode ser no sentido negativo também, né? Um homem dominador numa relação, como essa carta pode representar o amante,
Pode ser uma situação embaraçosa em que o amante tem o domínio ali sobre a sua amada, né, sobre a relação que ambos possuem. Então aqui Charlie Normandel, fazendo mais um exercício de associar o cavaleiro com outras cartas, hoje com a carta O Anel. Espero sinceramente que você tenha apreciado. Você está desafiado a repetir o mesmo desafio, fazendo as suas associações. A aprendizagem do Lenormand, ela exige muito empenho, muito esforço, muita disciplina, e nós precisamos repetidamente pensar, repensar, refletir, meditar sobre cada carta. E feito isso, fazer o mesmo processo na associação de cada carta com outras. Então é algo demorado e é algo que nós devemos fazer de forma contínua e persistente para que alcancemos progresso na nossa aprendizagem, na nossa habilidade de ler o Petit Lenormand. Então, um forte abraço. Você também é convidado a compartilhar suas associações conosco, deixando aí nos comentários. Desejo-lhe muito sucesso e paz. Um forte abraço. Até mais.